Milionário faz piada com faxineira negra, mas ao vê-la como diva, tudo muda e eles... O salão do Luxor Palace estava dourado e repleto de brilho. A elite paulistana desfilava em vestidos longos e tuxedos caros, cada um mais extravagante que o outro. Rafael, um milionário de 40 anos, exibia seu sorriso arrogante enquanto segurava um copo de champanhe. Com um olhar afiado, ele avistou Maria, a faxineira negra que mal podia ser notada entre o glamour. "Olha só, lá vem a rainha da limpeza!" Ele soltou em voz alta, para risadas espalhadas ao seu redor. O riso ecoou, mas não chegou até Maria, que estava ocupada arrumando uma mesa. Seu coração apertou, mas ela respirou fundo e seguiu em frente. As risadas das pessoas ricas soavam como um eco distante, enquanto ela pensava em sua filha, dormindo em casa com fome. A festa seguiu, cheia de murmúrios e sorrisos artificiais, até que algo inesperado aconteceu. Um grupo subiu ao palco e entre eles estava Maria. O que ela estava fazendo ali? A sala silenciou, os olhares se fixaram. Maria, com seu vestido simples, estava prestes a cantar. Um alvoroço tomou conta do salão. Quem poderia imaginar que a faxineira se tornaria a estrela da noite? Ela começou a cantar. A voz dela era poderosa, a emoção transbordava. Cada nota era um convite para quem a ouvia sentir. O glamour se dissipou e uma nova atmosfera nascia. Rafael, que antes sorria cínico, agora estava petrificado. A música cortava como uma faca, revelando a verdade por trás das máscaras de seus convidados. O público ficou em estado de transe. Lágrimas escorriam pelo rosto de algumas pessoas. O que antes era um evento superficial, agora era cercado por verdadeira arte. Ao fim da apresentação, a sala explodiu em aplausos. Rafael, ainda em choque, percebeu que estava vendo Maria de uma maneira totalmente diferente. As antigas piadas perderam a sua graça. Ele não conseguia mais ignorar a força que ela emanava. Uma força que ele nunca havia dado valor. Mas havia mais nessa história do que ele poderia imaginar. Enquanto a música ainda ecoava, Maria desceu do palco e no olhar dela havia uma chama. Rafael a seguiu. Ao se aproximar, algo inexplicável pulsava no meio deles. Uma conversa descontraída revelaram segredos que cada um guardava. A infância difícil de Maria, os desafios diários pelo bem-estar da filha e a pressão constante de estar invisível em um mundo que valorizava superficialidades. Mas então, Rafael fez uma descoberta que o deixou gelado. Ele e Maria não eram apenas estranhos. Havia um laço entre eles. Um segredo enterrado que poderia mudar tudo. As famílias deles estavam entrelaçadas de maneira trágica. Como isso era possível? Maria, Nós precisamos conversar, ele murmurou. O coração batendo descompassado, ela o olhou. Seus olhos cheios de emoção. E a tensão no ar era palpável. Ambos estavam na borda de um abismo emocional. Um espaço entre passado e futuro, vulneráveis e inseguros. E assim, naquela noite de glamour, o brilho se tornou opaco.
Enquanto Rafael e Maria se preparavam para desenterrar verdades assustadoras, o mundo que ele conhecia começou a desmoronar. Estariam eles prontos para aceitar um ao outro e encontrar a redenção? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Rafael e Maria se encaravam, o ar parecia ter se transformado em eletricidade. O tempo parou e, de repente, uma sombra pairou sobre eles. A porta principal do Luxor Palace se abriu de forma abrupta e um homem alto, de terno escuro e olhar tempestuoso, entrou. Seu nome era Daniel, o amigo de infância de Rafael. Todos na sala reconheceram a presença inquietante dele imediatamente. Havia algo sombrio em sua chegada. Daniel caminhou até eles, os olhos fixos em Maria. Rafael sentiu um arrepio, mas antes que pudesse reagir, o homem falou: "Então você finalmente se apresentou, Maria. Pensei que nunca veria você de novo." As palavras dele cortaram o ar e Maria ficou paralisada, as sombras de seu passado a alcançando. A sala reagiu com murmúrios. Rafael, confuso e irritado, perguntou: "O que você quer dizer com isso?" Daniel sorriu, mas não havia alegria em seu olhar. "Vou te contar uma história." A voz de Daniel era carregada de ironia. Ele revelou que Maria era muito mais do que uma faxineira. Ela era a filha de uma mulher que tinha sido enganada por sua família anos atrás. Uma trama sinistra de traição que ligava as duas famílias de maneira incomum. Ele continuou, contando como a mãe de Maria havia sido expulsa do seio da elite por uma mentira, e por um tempo ela se reteve em segredo, lutando para sobreviver e criando Maria, sem saber do passado obscuro que se entrelaçava com a vida de Rafael. Essa mulher que você zombou agora está aqui para reivindicar seu lugar. Rafael! Daniel exclamou, um sorriso de satisfação se formando em seu rosto ao ver a reação da plateia. Rafael ficou com o rosto pálido, o copo de champanhe tremendo em sua mão. Ele não podia acreditar. Era tudo um pesadelo. E pior, sua risada e desprezo eram agora direcionados a alguém que, por direito, tinha uma conexão profunda com ele. Maria, por outro lado, sentia um turbilhão de emoções. Raiva, dor e confusão se misturavam no coração dela. Como era possível que toda a vida dela tivesse sido construída sobre um segredo tão devastador? A plateia havia caído em um silêncio profundo. O choque evidente nas expressões. Os olhares de julgamento e pena alternando entre Rafael e Maria. "Você, como você pôde?" Rafael sussurrou, seu mundo girando. Ele nunca poderia imaginar que a faxineira que desprezava era parte de sua história, de sua linhagem. Uma parte que ele nunca soube que existia. Maria fitou Rafael, os olhos brilhando de determinação e feridas abertas. "Eu não tô aqui para você, Rafael.
Estou aqui para reivindicar o que é meu. As palavras dela eram como um golpe. Ela sabia que tinha poder. O poder da verdade. Rafael sentiu um nó na garganta, lutando para compreender o que isso significava. O glamour da festa agora parecia um rótulo falso e triste, enquanto seu mundo desmoronava diante dele. O cheiro de champanhe e o brilho do ouro foram substituídos pela crueza da verdade. A música que antes preenchia o salão agora soava como um eco distante. Rafael queria gritar, mas sua voz estava presa. Maria olhou em volta e viu o olhar de todos sobre ela, mas, pela primeira vez, ela não se sentiu inferior. Ela estava ali para se fazer ouvir. E assim, naquele momento de revelação, o passado resolveu cobrar seu preço, revelando-se em todas as suas cicatrizes. O que todos acreditavam saber sobre Maria e Rafael foi reduzido a poeira. Mas enquanto as revelações começavam a se desdobrar, quietude e confusão reinaram no salão. Havia muito mais a ser desvendado. A tensão era palpável. Os braços do destino se fecharam em torno deles. O que mais Daniel poderia revelar? E o que isso significava para Maria e Rafael? A noite estava longe de acabar, e a verdadeira luta apenas estava começando. Enquanto Daniel terminava sua revelação, o salão parecia respirar em uníssono. Um eco de choque coletivo. Todos estavam atentos. E os olhares se alternavam entre Rafael e Maria, como se a sala estivesse em um limbo. Daniel, saboreando a tensão, continuava. E a verdade é, você não é apenas uma faxineira, Maria. Você é a herdeira de uma fortuna que todos acreditavam perdida. Um murmúrio percorreu a multidão. Rafael estava atônito. Ele sentia como se um turbilhão estivesse se formando em seu estômago. Como assim? Herdeira? Do que você está falando? Ele tentava processar as palavras, mas tudo o que conseguia sentir era um desespero crescente. Maria, com um olhar intenso, começou a perceber o impacto daquelas palavras. A ideia de riqueza, de pertencimento, parecia tão distante dela. Eu não quero essa fortuna. O que eu quero é... Mas as palavras não saíram mais. O tumulto na sala a interrompeu. Maria! Gritou uma voz conhecida e oscilante. Era sua mãe, Ana, que apareceu na porta. Ela estava ofegante, a respiração rápida, como se tivesse corrido para escapar de um pesadelo. Não, não, não! Você não pode fazer isso! Ana deu. Parecia descontrolada, e os olhos dela buscavam freneticamente por Maria. Como você pôde vir, mãe? Maria sussurrou, confusa e assustada. Você sabia disso? Eu não sabia! Eles prometeram guardar segredo. Ana implorava, os lábios trêmulos. A tensão aumentou e uma palpitação crescente ecoava no coração de Maria. O passado que parecia enterrado estava ressurgindo em uma avalanche de revelações. Daniel, agora com um sorriso satisfeito, olhou para Ana. Você não devia ter vindo, Ana. A verdade já não pode ser escondida. Você e sua filha estão ligadas a um legado que não pode ser ignorado. Ele riu involuntariamente, como se estivesse desnudando um drama que parecia obra de ficção. Os murmúrios na sala se intensificaram. A elite estava atônita, e as expressões variavam entre fascínio e escândalo. Rafael, agora apático,
Apenas observava os contornos do que havia se tornado a sua vida. O que anteriormente era um teatro de vaidades, agora se tornara um palco de revelações devastadoras. Ana avançou para frente, sua voz subindo. Você não sabe o que está dizendo. Aquela fortuna custa vidas. Nós pagamos um preço muito alto para ficarmos longe disso. O clima era tenso. A sala pulsava com as emoções, denso como um fio de tensão prestes a arrebentar. Maria, segurando o braço de Rafael com força, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Mãe, você tem que me contar tudo. O que está acontecendo? Os olhos dela estavam fixos na mãe, implorando por respostas, por compreensão. Nesse instante crucial, um barulho ensurdecedor irrompeu. Um tiro ecoou no Luxor Palace. O som foi como uma bomba de gás lacrimogêneo. Inesperado, devastador. O pânico tomou conta da multidão. As pessoas gritaram, se agacharam e correram para a saída. Rafael, atordoado, olhou para Maria. Ela estava paralisada, os olhos arregalados. Maria, você está bem? Perguntou, enquanto algo dentro dele começava a se despedaçar. Ele não sabia se o estrondo estava relacionado àquela revelação ou se era um ataque ao próprio mundo deles. Eu não sei! Maria gritou, com o coração acelerado. O que mais poderia acontecer naquela noite? As revelações apenas começavam e o pesadelo parecia se desenrolar diante deles. Mas o que mais poderia ser revelado? As perguntas começaram a girar na mente de Rafael. Quem havia atirado? E qual era o alvo? A verdade atrás da combinação fatal de segredos e mentiras pairava no ar. E antes que houvesse tempo para respirar, a noite escura ficou ainda mais sombria. O pânico se espalhava como fogo na sala. O tiro ainda ecoava nas paredes do Luxor Palace. E todos estavam congelados em meio ao caos. Maria olhava para Rafael e o coração dela disparava. Ele segurou a mão dela com força. Seus olhos viajando pela sala em busca de segurança. Mas o que encontraram foi uma cena de desespero. Gritos, pessoas tentando encontrar a saída. Uma verdadeira tempestade de emoções. Maria, rápido! Vamos sair daqui! Ele puxou-a pelo braço, mas ela estava congelada. Não conseguia tirar os olhos de Daniel, que agora sorria, uma expressão de satisfação corrupta em seu rosto. Era como se ele fosse o maestro do que estava acontecendo, controlando o terror da sala. Daniel, o que você fez? Rafael gritou, buscando respostas, mas sua voz mal conseguia se destacar entre o alvoroço. O amigo de infância, uma figura que sempre pareceu inofensiva, agora revelava um lado sombrio, quase demoníaco. O olhar de Daniel estava fixo em Maria, e as palavras que saíram de seus lábios deixaram todos em choque. Vocês achavam que estavam seguros? Eu sabia que este momento chegaria. E estou aqui para garantir que sua verdade venha à luz, Maria. Nesse instante, Ana, a mãe de Maria, conseguiu atravessar a multidão. Não,
Não deixe ele te manipular. Maria, você não sabe o verdadeiro horror que espera por você. O rosto dela estava descomposto, e Maria viu algo nos olhos da mãe que a fez tremer. O pânico estava misturado com medo e desespero. Que horror é esse? Maria perguntou, sua voz quase um sussurro. O que você está escondendo de mim, mãe? As perguntas brincavam em sua cabeça, quando um novo barulho a fez parar. O segundo tiro. Desta vez. O foco da sala se voltou para a entrada. Um novo homem apareceu, no encalço de Ana. O rosto dele era familiar. Era um segurança do Luxor Palace. Mas a cena que ele trouxe consigo era tudo menos... Tranquila! Ele estava segurando um documento amassado que parecia importante. Precisamos levar todos para a saída. A situação está fora de controle. Diga o que está acontecendo! Daniel exclamou, sua presença ameaçadora ainda dominando o salão. O segurança não hesitou. A polícia está a caminho, mas não do jeito que vocês pensam. A verdade é que há mais em tudo isso do que vocês sabem. O tiro não foi aleatório. O murmúrio da multidão cresceu e Maria sentiu seu próprio mundo desmoronar sob seus pés. Olhos se viraram para Rafael e Maria, cada um se perguntando quais segredos estavam prestes a ser revelados. O homem continuou. Maria, você é parte de algo maior, algo aterrador. Daniel está envolvido em uma rede de traição que abrange muito mais do que suas famílias. Estamos todos em perigo. Do que você está falando? Maria perguntou, mas sua voz tremia. O ar estava pesado com revelações não ditas. Rafael olhou para Daniel, sentindo que toda a convicção em que acreditava estava desmoronando. Então, com um movimento rápido, Maria olhou nos olhos de Daniel, que agora pareciam vazios. Você está mentindo! Por que você faria isso? Mas antes que ele pudesse responder, o segurança se aproximou ainda mais. Suas palavras pesaram como chumbo. Porque Daniel é um traidor. Ele queria que você saísse da sombra para que ele pudesse tomar o que é seu e fazer do Luxor Palace um lugar de dor. O silêncio era absoluto. Rafael e Maria, com seus mundos se entrelaçando, se encontraram no centro de uma tempestade crescente de revelações. O coração de Maria disparou. Não era apenas seu passado que o estava descobrindo, era o de todos ao seu redor. E no meio desse revelador confronto, algo mais estourou. Um celular toca no bolso de Daniel. Um som familiar. Ele tirou o aparelho tremendo e um sorriso se formou em seu rosto. Você acha que eu sou apenas um traidor? Eu sou muito mais. O legado é meu. Ele apertou um botão e a sala começou a escurecer. Luzes piscando, como se o próprio Luxor Palace estivesse desmoronando. O que mais ele sabia? O que estava acontecendo com Maria? Com Rafael? A agitação reinava. Mas a verdade estava mais próxima do que nunca, e com ela, o destino de todos se pendurava por um fio. O pânico se espalhava na sala, e tudo parecia desmoronar. O tiro havia criado uma fissura na realidade que os rodeava. As luzes do Luxor Palace piscavam, como se quisessem avisar que algo estava prestes a acontecer. Rafael e Maria se entreolharam, a preocupação estampada em seus rostos. A presença ameaçadora de Daniel pairava sobre eles, e a tensão na sala era palpável. Vamos sair! Agora!
Rafael puxou Maria, mas ela ainda estava paralisada, processando as palavras do segurança. O sentimento de urgência a atingia como ondas. A gritaria em volta era ensurdecedora, mas os olhares afiados de Daniel asseguravam: no lugar! Ele parecia triunfante, como se tivesse orquestrado o caos. Você já ouviu o que eu disse, Maria? Daniel sorriu, seu olhar frio como aço. Essa verdade vai mudar tudo, e você vai querer saber mais. Rafael se colocou na frente de Maria, com os músculos tensos, pronto para proteger a única pessoa que parecia estar começando a descobrir seu valor. Saia do caminho, Daniel! Você não sabe com quem está lidando. Rafael gritou, sua voz ressoando através do medo. Mas Daniel apenas riu. Ah, meu amigo, você não faz ideia de quem eu sou. E quanto mais você empurra, mais vai descobrir. Ele puxou seu celular e os olhos de Rafael se estreitaram. Um estrondo ecoou novamente. Um novo tiro? Não, a fiação elétrica havia sido danificada e as luzes agora piscavam freneticamente, fazendo a situação parecer mais surreal ainda. E então, no meio do caos, um terceiro homem surgiu do fundo da sala. Ele não parecia alarmado, mas tinha uma postura firme. Era um dos convidados, um advogado conhecido, Ricardo. Ele se aproximou apressado. Precisamos falar, Daniel! Seu tom não deixava dúvidas. Ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Daniel o ignorou, mas Maria não podia deixar passar. Ricardo, você sabe o que está acontecendo? Não é hora para estoques de verdades. Temos que sair. Ele olhou para Rafael. Rafael, você não tem ideia de que está em jogo. Mas Daniel não ficou calado. Que tipo de conspiração vocês estão armando? Acham que podem me parar? O que você não sabe é que a verdade está prestes a te engolir. Ricardo disparou. E então, com um movimento rápido, puxou de dentro do paletó uma pasta cheia de documentos, atirando-a para a mesa mais próxima. Estes são os registros de tudo, Daniel! Cada um dos seus negócios escusos, cada segredo que você escondeu. O barulho da pasta se abrindo foi como um trovão na sala. Os papéis voaram por toda parte, revelando assinaturas, contratos e uma conexão direta com atividades ilegais. Olhares choques se voltaram para Daniel, que parecia perder a cor. Não, não pode ser! Daniel murmurou, sua postura vacilando. O sorriso que antes dominava seu rosto agora se esvaía. As máscaras começaram a cair. Maria sentiu algo mudar dentro dela. Aquela tensão, toda aquela dor, não era só sobre ela. Era sobre todos ali. Segredos antigos estavam prestes a ser revelados. E, de repente, um sentimento de esperança começou a crescer. Você traiu sua própria família, Daniel? É isso que está dizendo? Rafael questionou, incredulidade na voz, enquanto os murmúrios aumentavam, como um coro de juízes em um tribunal. E ao fazer isso, você sabia que acabaria arrastando outras pessoas? O que você não esperava é que eu tivesse provas. Ricardo completou, avançando com confiança. Mas então, num momento insensato, Daniel ergueu a voz. E se eu disser que vocês estão brincando com fogo? O que acontece quando a poeira assentar e eles? Descobrirem que as verdadeiras vítimas não são vocês, mas os inocentes que caíram no caminho dessa confusão? O silêncio caiu quase que instantaneamente. Mariana, uma velha amiga de Maria, estava entre a multidão.
Do que você está falando? Ela perguntou. Você achar que o passado está enterrado, mas não está. Ele sempre vem à tona, e dessa vez vai custar mais do que vocês podem imaginar. Daniel olhou para Maria, e por um instante ela viu uma sombra de medo em seus olhos. O que mais havia sido escondido? Em quem Maria realmente poderia confiar? Rafael olhou para ela, e deixaram as palavras não ditas flutuar no ar entre eles. Antes que pudessem processar tudo, a porta se abriu novamente e uma figura emergiu. Uma mulher, vestida de forma simples, mas que irradiava uma aura familiar. O olhar dela encontrou o de Maria. Seria possível? Poderia ser? Maria, eu sou sua avó. A sala congelou e outro mundo estava prestes a girar, desenterrando verdades que ninguém imaginava serem possíveis. Maria sentiu o sangue correr para sua cabeça. O que isso significava para tudo que ela sabia? A noite ainda guardava segredos insuspeitos, e as respostas estavam mais perto do que qualquer um poderia imaginar. Maria mal conseguia processar as palavras de sua avó. Você é a minha avó? O choque a paralisou. A sala se encheu de murmúrios, olhares se cruzando com incredulidade e curiosidade. Rafael sentiu um aperto no peito. Aquela revelação era como um golpe. A mulher que se apresentou como avó de Maria tinha um olhar profundo, um misto de amor e preocupação. Sim, minha querida. Eu só consegui chegar agora. Sinto muito por tudo. Você precisa entender. Ela levantou as mãos, tentando acalmá-las, mas a tensão era palpável. Daniel, que parecia ter perdido parte de sua confiança, piscou em confusão. Isso não faz sentido? Você não pode estar aqui! Ele se virou para Ricardo, que apenas observava, um leve sorriso de satisfação no rosto. Você sabia? Eu não sabia exatamente, mas sempre suspeitei. Ricardo respondeu com um tom misterioso. A verdade sempre encontra caminhos, Daniel. Maria, segurando Rafael pela mão, não conseguia parar de olhar para a avó. Por que você ficou fora da minha vida? O que aconteceu com a minha mãe e você? A avó respirou fundo. Essa história é longa e cheia de dor, Maria. Quando sua mãe ainda era pequena, eu a protegi. Mas fiz escolhas que me afastaram de vocês. Eu tinha que manter você longe desse mundo sombrio. Rafael ajeitou-se ao lado dela, seu olhar se fixando na avó. Mas por que agora? O que mudou? Porque o nosso passado está de volta. Daniel não é quem você imagina. Eu o ajudei a esconder os segredos, mas sempre soube que um dia voltaria para cobrar a conta. O tumulto na sala se intensificou. Gritos e movimento para todos os lados. As pessoas estavam enlouquecidas, tentando entender o que se passava. De repente, um barulho estrondoso cortou o ar. A parede atrás deles estourou em uma nuvem de poeira e entulho. Um grupo de homens armados invadiu o salão. Seus rostos encapuzados e suas intenções visíveis apenas pela obscuridade nos olhos. Todos no chão, agora! A ordem foi dada em um tom grave e o pânico se espalhou como fogo. Maria se jogou no chão, puxando Rafael com ela, enquanto as pessoas ao redor gritavam e se apressavam a se proteger. A avó de Maria se lançou na direção dela, cobrindo-a com o corpo. Não se mova! Eles estão aqui por mim! Sua voz era firme, mas os olhos denunciavam o medo. Por que estão fazendo isso? Rafael gritou, tentando
proteger Maria e sua avó ao mesmo tempo. Daniel estava em choque, lava quente à medida que tudo desmoronava à sua volta. Uma série de tiros disparados contra o teto acresceu o caos. Oh! Olha quem aqui está! As ratinhas saem da toca! A voz de um homem, mais ousado que os outros, ecoou no salão. Ele se aproximou, exibindo um sorriso arrogante. Como é bom ver a matriarca de volta! Minha querida, você me deve muito. Ele avançou e o ar parecia pesar. Ao olhar para a avó, Maria sentiu um frio percorrer sua coluna. Você não sabe o que está fazendo, a avó gritou, sua voz cortante. Isso tudo é um jogo perigoso. Pode ser, mas não sou eu. Quem vai perder? Ele piscou em direção a Daniel, que estava agora sem palavras. Você esperou muito tempo para se livrar desse fardo, não é? Esse legado de vergonha e dor. Maria não entendia. O que você sabe sobre isso? Sua voz estava trêmula, repleta de raiva. Mas antes que o homem pudesse responder, outro tiro ecoou e uma explosão de vidro se espalhou pelo salão. A visão de Rafael escureceu e no meio da fumaça ele sentiu as mãos frias de Maria tentando puxá-lo. Enquanto tudo ao redor desmoronava, o ambiente virou um pesadelo. Rafael, precisamos sair! Maria gritou, mas suas palavras eram abafadas pelo caos. A atmosfera estava agora impregnada de um medo palpável. E enquanto os homens armados avançavam, o olhar de Daniel se transformou. De um traidor, ele parecia agora um homem encurralado, seus olhos revelando que ele sabia mais do que se atrevia a contar. Logo, um grito cortante ecoou pelo ar. Era uma voz conhecida, mas o ambiente estava tão caótico que ninguém prestou atenção. Cuidado! Um corpo voou em direção a eles. E a avó de Maria fez um movimento rápido, esbarrando em Rafael e Maria. E quando o corpo aterrissou no chão, revelando a figura familiar, o grito congelou no ar. Era Ana, a mãe de Maria, caída com uma expressão de dor e alarme. Não! Maria sussurrou, seu coração disparando. Mãe! Dentro do caos, muitos segredos se aglomeravam, e a verdade estava cada vez mais próxima. No entanto, o que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo: a aliança entre eles, os laços familiares e até mesmo a própria natureza de quem era Daniel. A tensão era incrível, e a perspectiva de um futuro incerto pairava sobre eles como uma sombra. Maria mergulhou em um mar de confusão e medo. A imagem de sua mãe caída no chão, a expressão de dor em seu rosto, a deixava paralisada. Mãe! Ela gritou, o som se perdendo na turbulência do salão. O pânico se espalhou como uma onda. As pessoas gritando e se jogando para o lado, tentando se proteger. Rafael a puxou para mais perto, segurando sua mão com força. Fica comigo! Ele estava tão assustado quanto ela, mas sabia que precisava ser a rocha que ela precisava agora. O homem armado se aproximou, seus olhos brilhando com um deleite sinistro. Ana, a mãe de Maria, gemia no chão. Maria, não! Tenha cuidado! Sua voz era um sussurro fraco. A avó de Maria a abraçou, tentando protegê-la. Não se aproxime dele. A bravura de uma avó em perigo. Daniel estava com a expressão pálida. Ele olhou para o homem armado, tentando discernir se poderia escapar da situação. O que você quer? Ele questionou, a voz vacilando. Quero o que é meu, Daniel. Isso sempre foi sob controle. E você falhou. Aquele homem parecia confirmar os temores de todos.
Ele sabia deles, conhecia o passado. O que mais ele tinha escondido? Então, em um segundo, tudo mudou. Um personagem inesperado entrou em cena. Um dos seguranças, ferido mas determinado, se levantou das sombras. Vocês não precisam disso. A polícia está a caminho. Ele gritou, olhando diretamente para o homem armado. Ainda há tempo. Tempo? Para quê? O homem zombou. E num movimento veloz, ele apontou a arma. O silêncio foi absoluto. Mas o que veio a seguir foi pior do que qualquer um poderia imaginar. Um disparo. E não era o homem armado. Não, foi Rafael. O tiro ecoou e todo o salão parou. Um silêncio mortal tomou conta da sala, enquanto todos os olhares se voltavam para Rafael, que estava segurando uma pistola com a mão trêmula. Rafael, não! Maria gritou, seu coração disparando. O olhar que ele tinha em seu rosto era de pura angústia. Ele parecia tão perdido quanto todos ali. Mas então, olhos lentos, ele olhou para o homem e disparou novamente, atingindo-o na perna. Sangue espirrou. O homem caiu, gritando, enquanto as pessoas ao redor começavam a entrar em pânico. Daniel, em choque, olhou para Rafael, como se estivesse vendo um fantasma. O que você fez? Ele gritou. Eu não sei. Eu só queria proteger Maria. Rafael respondeu, a voz presa, mas no fundo a expressão dele começou a mudar. O homem caído ficou pálido. Uma sombra passou por seu rosto. Você não sabe com quem está lidando? Ele rosnou, antes de cair no chão. A verdade vai para o fundo do seu coração e não há como voltar atrás. E quando Rafael sentiu a adrenalina correndo em suas veias, a tensão se espalhou pelo salão, abrindo fendas em seu próprio mundo. Ele olhou para Maria, e o que viu nos olhos dela o deixou paralisado. Era descrédito, dor e algo mais profundo. Pois, você disparou uma arma? Maria questionou, a voz falhando. Por quê? Como você pode? O medo a empurrou para longe, mas algo na expressão de Rafael a fez hesitar. Eu não queria, eu só. Ele queria dizer que era por amor, que tudo era em nome dela. Mas as palavras não saíam. Sentiu o peso de tudo que havia feito. O salão, agora um caos, não conseguiria mais esconder o que estava em jogo. As luzes começaram a piscar de novo e, de repente, um novo som criou uma onda de choque. O som de sirenes. A polícia estava chegando. Uma nova onda de pânico se espalhou. O tempo estava se esgotando. E o que exatamente Rafael tinha feito estava prestes a ser exposto. Maria sentiu um nó na garganta. Rafael, o que vamos fazer? Não podemos ficar aqui. Precisamos sair. A urgência levou a agir, mas o olhar de Rafael estava vazio, perdido entre o que havia feito e o que isso significava. O que mais você esconde, Rafael? Maria perguntou, pois a verdade parecia estar encurralada entre eles. Enquanto a polícia se aproximava, um novo mistério pairava sobre a sala. Rafael era um homem que havia mudado, mas todos ali também o eram. O sangue no chão não era só o que ele havia derramado, mas uma certeza de que a verdade estava prestes a ser desenterrada. E todos paiam-na a pagar um preço por isso. Maria estava paralisada. O olhar de Rafael
Antes cheio de confiança, agora estava repleto de dúvidas. Sirenes portavam o ar e o caos no Luxor Palace parecia piorar a cada segundo. Desesperada, ela puxou Rafael pela mão. Precisamos fugir! Agora! A voz de Maria se quebrou, misturando urgência e medo. Rafael estava em choque. O peso das escolhas pesando sobre seus ombros. Ele não sabia o que fazer. O olhar de sua mãe caída no chão parecia fitá-lo, clamando por uma resposta que ele não tinha. Rafael se virou para a avó de Maria. O que vamos fazer? O que você escondeu sobre isso? Por que eles estão atrás de você? A tensão preenchia a sala como um nevoeiro. As palavras da avó eram travadas, cada uma soando como um arranhão na parede. Eles vão querer a herança de nossa família. Segredos que deveriam ter ficado enterrados. Um tremor atravessou seu corpo enquanto ela olhava para Daniel, que agora estava cada vez mais isolado, pressionado pela pressão das revelações. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, outro grito ecoou. Mãe! Era Ana, erguendo-se do chão, sua voz estridente de dor. Ela estava ferida, mas a determinação em seu olhar era indiscutível. O pânico tomou conta de todos novamente, e os homens armados avançaram, mas a cena se transformou em algo indescritível. Não! Gritou a avó em um movimento rápido. Rafael virou-se novamente, a pistola ainda em mãos, sem saber se o disparo anterior lhe custaria tudo. Saiam daqui, todos! O desespero estava em suas palavras. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. A porta se abriu como um estrondo e uma sombra se projetou sobre a luz. Uma figura alta, imponente e familiar. Era um dos seguranças do Luxor Palace, Miguel. Mas sua expressão estava muito longe da preocupação habitual. Ele segurava um tipo de artefato brilhante que todos ali reconheceram. Você está atrasado, Daniel gritou. Um tom de desespero agora nele. O brilho do artefato chamava a atenção. Era um medalhão antigo, com inscrições misteriosas. E você é o quê? Miguel retrucou, e o eco da sua voz se perdeu em uma trovoada de confusão. Acreditem, este medalhão não é só um pedaço de metal. É a chave para tudo isso. Ele lançou o objeto no centro da sala. O impacto fez a sala tremer e todos caíram em silêncio. O medalhão emitiu uma luz intensa, iluminando os rostos apreensivos. Algo no ar se transformou, e a sensação de caos deu lugar a uma eletricidade palpável. Quer saber a verdadeira história? Miguel desafiou, encarando Daniel. Você sempre achou que seu legado era apenas seu. Mas a verdade escondida nele é mais antiga do que você imagina. Ana se levantou, a dor visível em seu rosto. O que isso significa? Ela questionou, os olhos se arregalando ao medo e confusão crescente. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Eu sou o guardião deste legado. Ele não pertence a você, Miguel exclamou, com a voz levantando-se em poder. É um vínculo familiar que liga nossas histórias. Daniel, você não sabe o que está fazendo. Ele olhou para Maria. E você sempre esteve mais próxima do que pensa. Maria, agora com o coração disparado, não conseguia acompanhar. Do que você está falando? O pânico ressonava em seu tom, mas a verdade estava prestes a ser exposta. O medalhão começou a brilhar mais intensamente e um círculo de luz formou-se no chão. Era como se o próprio espaço e tempo estivessem se curvando em volta deles. E antes que eles soubessem, os rostos se distorceram em surpresas. Já não eram apenas versões de si mesmos,
mas representações de segredos ancestrais que há muito estavam enterrados. Os olhos de Daniel se arregalaram. Você não pode fazer isso! Não pode abrir essa porta! Ele estava em pânico irreconhecível, enquanto um rastro de emoções complexas surgia entre eles. Mas antes que alguém pudesse entender o que estava para acontecer, Maria sentiu um puxão forte em seus sentimentos. Era como se tudo pudesse mudar em um piscar de olhos. "Maria, não se aproxime!" gritou Rafael, mas a força do medalhão a puxou, e em um momento de impulso ela avançou. "Eu preciso entender." Quando ela tocou o medalhão, uma onda de energia a invadiu, refletindo memórias de sua família e segredos antigos que explodiram em sua mente. Naquele instante, tudo o que ela acreditava saber se fragmentou. O passado não era o que ela pensava. As janelas da história que ela conhecia foram reabertas. E uma verdade devastadora começou a emergir. Algo que poderia deixar todos ali mudados para sempre. Maria olhou à sua volta, as expressões em choque, o medo tomando conta de todos. Mas o que mais a surpreendia era uma sensação de pertencimento. Algo estava prestes a se revelar, não apenas sobre ela, mas sobre todos. Enquanto o brilho do medalhão iluminava o salão e as sirenes se aproximavam, Maria percebeu que tinha escolhido um caminho sem volta. E o que ela descobriu em sua jornada interna era apenas o preâmbulo para algo muito maior que estava prestes a acontecer. Maria estava imersa em uma onda de luz intensa. O medalhão pulsava e, com isso, uma sensação de pertencimento a envolvia. Era como se o passado e o presente se colidissem em um único ponto. O coração de Maria disparava, as emoções a ameaçando explodir em 1000 pedaços. As vozes ao redor estavam distantes, mas a expressão de Rafael a mantinha ancorada. De repente, tudo ficou sombrio, como um borrão. Uma escuridão densa se espalhou pelo salão, engolindo a luz. Maria desesperou-se. "Rafael!" Ela o chamou, mas sua voz soava distante. Uma sensação de aflição a ensopava. Então, um grito cortou o vazio. Não era de dor, mas de alegria. Uma risada cruel. Era Daniel. "Vocês realmente acham que estão no controle? Esta festa foi apenas uma distração." Ele se aproximou. Já não tinha a postura confusa de antes. Havia algo de terrivelmente certo em seus passos. "Daniel, pare!" Rafael se moveu, mas sem certeza. Maria sentiu um frio na barriga. Algo estava profundamente errado. Miguel, o segurança, também percebeu. "Você não deve brincar com isso!" gritou para Daniel. Mas era tarde demais. No instante seguinte, Daniel desfez o feitiço. Da luz. 2 flashes cortaram o ar, seguidos de uma explosão de cor. As imagens dançavam e se entrelaçavam como sonhos desfeitos. Maria se viu de repente em um lugar desconhecido, um claustro escuro com paredes vivas. O medalhão agora emanava uma luz vermelha, pulsando como um coração. "Preparem-se, a verdade vai vir à tona." A voz de Daniel ressoou, mas não era mais dele. Era profunda, ecoante. Todos os rostos no salão se voltaram para ele, assustados, e vendo um momento que parecia sair de um filme de terror. Então, sob a luz pulsante, uma figura começou a se formar. Os contornos de um homem, uma sombra familiar. Maria segurou sua respiração. "Papai?" O sussurro saiu de seus lábios, sem que ela
papai percebesse. Este era o homem que havia perdido de vista. Mas como? Sim, querida. A voz do homem soou suave, mas com um peso que a fez tremer. Os olhos dele estavam mortos, como se um segredo nunca revelado estivesse preso dentro. Como você está aqui? Maria não conseguia entender. O passado, agora frente a frente com ela, desafiava sua realidade. Porque a verdade sempre busca um caminho, ele respondeu. E enquanto falava, as correntes do tempo começaram a se desatar. Você mentiu, não foi? Questionou Rafael. O olhar de incredulidade em seu rosto provocava um novo abalo. Você estava aqui o tempo todo? Todos estavam em choque. Ana, a mãe de Maria, olhava paralisada. Você não pode estar aqui! Você, Pom. Morreu! Sussurrou, seu rosto pálido enquanto as emoções borbulhavam. O homem baixou a cabeça. Morrendo era apenas o começo. A verdade por trás deste medalhão é fatal. Daniel sabe disso. Ele não é apenas um traidor, é o responsável por suas ações. E por mim. Você está louco! Daniel gritou com ódio. Você não deveria estar contando isso! Mas a sombra já havia começado a se concretizar, revelando mais do que apenas sua forma. O medalhão brilhou intensamente e Maria sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Uma nova visão começava a surgir. Memórias, segredos e sussurros. Ela viu rostos que não conhecia. Pessoas ligadas a um passado que nunca foi desvendado. Havia um legado, um jogo entre as famílias que gerou traições e mentiras. Tudo se entrelaçou como uma rede fatídica. E no meio disso tudo, Daniel parecia cada vez mais em pânico. Isto não pode ser! Você não pode fazer isso! Ele estava em desespero. E Maria percebeu que havia uma fraqueza nele que nunca havia visto antes. A sala estava em silêncio, todos esperando. O ar estava denso com ressentimento e medo. Maria trocou um olhar com Rafael. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Todos vocês têm que entender. O homem que se apresentou como pai de Maria começou, mas antes que pudesse terminar, uma luz ofuscante explodiu do medalhão, engolindo o mundo ao seu redor. Não é apenas uma herança, é um ciclo de dor. E então, tudo escureceu. Na escuridão, um grito ecoou. Uma voz que Maria conhecia. Era ela mesma, gritando por libertação, mas sem saber que estava presa. Quando a luz finalmente retornou, a sala estava vazia. Não havia nada, exceto o medalhão no chão. Maria olhou à sua volta, confusa. A realidade havia mudado novamente. Agora, ela não sabia mais o que era real. Rafael, o que aconteceu? A pergunta tremia em seus lábios. A expectativa de que a verdade finalmente viria à tona. Mas a resposta estava longe. Uma sombra pela porta e a voz de Daniel sussurrou no ar. Agora a verdadeira luta começou. E a escuridão mudou uma vez mais. Maria estava cercada pela escuridão, ainda sentindo as ondas daquela luz intensa pulsando ao seu redor. O medalhão brilhava como um farol de esperança em meio ao caos. Ela olhou para Rafael, que a segurava com força, seus olhos refletindo a mistura de medo e determinação. O que está acontecendo? Maria sussurrou, sentindo as emoções tomarem conta dela. A verdade a cercava, mas ainda era envolta em mistério. Daniel estava cada vez mais agitado. Não podem abrir isso. Você não sabe o que vai desencadear.
Sua voz ecoou pelo salão vazio. Mas era tarde demais. A luz do medalhão começou a tomar forma, revelando memórias que deveriam ficar enterradas. Eu não estou com medo, Maria exclamou com coragem, sentindo uma onda de força percorrer seu corpo. Preciso saber a verdade. A verdade do meu passado. O homem que dizia ser seu pai estava ali, invisível, mas seu peso era sentido como uma tempestade prestes a se abater. E enquanto todos estavam paralisados, a avó de Maria finalmente tomou uma atitude. Chega, Daniel! Não podemos mais viver com esses segredos. Ela se adiantou e, com isso, a luz do medalhão se intensificou, criando um redemoinho de memórias ao novamente. Maria sentiu um frio na barriga. O rosto de sua mãe, Ana, se contorcia com confusão e dor. A luz abriu as fendas do passado e Maria viu sua mãe jovem, lutando para proteger um legado de dor que se alastrava como uma sombra. Eu não posso deixá-los te machucar, Ana gritou. Para o vazio! E o eco de suas palavras se desfez na escuridão. Então, como um relâmpago, a figura no seu pai se materializou, mais real do que nunca. Dê-me a chance de explicar. Eu não vim para trazer dor, mas para unir vocês. A voz dele ressoou numa combinação de súplica e dor. Como posso acreditar em você? Maria se sentiu dividida. Não era apenas um pai perdido que ressuscitava, mas as complexidades de seu legado. O que mais havia sido escondido? Por favor, a verdade vai libertar todos nós! Ele implorou. Mas antes que pudesse explicar, a luz começou a dissipar e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Um barulho estava se aproximando. Sirenes! A polícia estava finalmente a caminho! O pânico tomou conta de Daniel. Ele estava em uma rocha de desespero. Não! Precisamos sair agora! E gritou. Mas o ambiente parecia já ter mudado para sempre. Rafael puxou Maria, enquanto a avó segurava firme no medalhão. Esse é nosso momento! Não deixe que o medo te impeça de lutar por quem você é! As palavras de Rafael a cortaram como uma faca. Está certo? Vamos juntos! E partiu em direção à saída, seus sentimentos vibrando. O futuro estava diante dela. Incerto, mas agora Maria tinha a coragem de se levantar. Quando se viraram, o segurança Miguel apareceu de novo. Ofegante, mas determinado. O caminho está limpo. Preciso que todos saiam agora. O espírito coletivo de todos liberou um ímpeto. Finalmente estavam juntos, prontos para enfrentar o que viesse. Maria e Rafael se entreolharam, sabendo que passaram por uma prova. Através do medo, eles encontraram força. A luz do medalhão ainda brilhava na calçada, um símbolo do que estavam prontos para enfrentar. A verdade, as mentiras e o legado. E ao iluminar a saída, uma sensação de esperança crescia. Eles atravessaram os portões do Luxor Palace juntos, lembrando-se de cada lágrima, cada risada e cada escolha que os trouxeram até ali. Dentro do coração, Maria sabia que a luta ainda não tinha terminado. A verdade havia começado, mas os segredos da família ainda a esperavam. Enquanto a polícia chegava, havia um ar de renovação no horizonte. Mas, e se a verdade não fosse o que eles esperavam? Uma nova vida, novas descobertas, poderiam tudo se desmoronar de novo. O futuro era uma caixa de surpresas. E agora, você que acompanhou essa jornada precisa agir.
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar contando essas narrativas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!